A questão é só ler, né? Ele pediu para que eu lesse. Vamos ler o versículo. Sim, para eu prosseguir. Eu vou começar, não do versículo que ele falou, vou começar dos versículos antes e depois. Eu vou ler. Sim, podemos ler, pastor. Ok. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, o versículo 20 agora, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Isso não diz nada. É uma mentira? Não, é uma mentira que falaste. Paulo não ensinava, não ensinava a não se circuncidar? O que estão a dizer? Não, eu estou a perguntar. Paulo, essa é a sua Bíblia. Se lermos a versão dele, vai dizer outra coisa. Mas ok, não. Vamos diretamente. Vamos diretamente nesse ponto. Paulo não ensinava para não se circuncidar os gentios? Mentira, verdade? Não ensinava. Não ensinava, sinceramente. Ajude ele. Não, quero dizer que ensinava. Paulo não ensinava. Não, ele aprovava, ensinava. Ensinava que não pudesse ser circuncidado. Então é uma mentira que é falado aí a respeito de Paulo? Não, o que você está falando é uma mentira. Não o que ele está dizendo. O que eu estou a mentir? Se Paulo está a dizer ali. Pastor, apóstolo, vamos dizer o pastor... Não, ele só leu. Só leu. Sim. Eu estava a dizer dissemos o que está apóstolo escrito lá que Paulo ensinava para que eles só não obedecessem. Deixa ele falar. Continua, apóstolo. O que se dizia que era para circuncidar, Paulo mostrava e ensinava lá que não era para serem circuncidados. É muito claro, é verdade o que está dito aí. Paulo ensinou isso. Ele confirmou aqui. Agora, Paulo ao dizer isso, não estava a acrescentar nem diminuir o que o Moisés disse. Paulo ao dizer que vocês não precisam serem circuncidados, não estava a diminuir, não. Compreende, amado? Paulo estava a trazer a revelação do seu tempo para as pessoas caminharem na perfeita vontade de Deus. Era o mesmo Deus de Moisés que falava por meio de Paulo naquele tempo. Este é um ponto. Agora, falando do livro de... Depois vai ter que me responder, onde diz que aqui João cancela a festa, né? O quê? O cânon, não sei. O cânon das Escrituras. Sim. João cancela. Eu quero a parte onde está dito que aqui o João está a cancelar o cânon das Escrituras, porque aqui está muito bem claro, é português. Ninguém deve acrescentar nem tirar nada das profecias deste livro. Não está a falar do livro de Moisés, não está a falar do livro Talvez de eu lhe faria uma Mateus. pergunta. Qual é o último livro das Escrituras? Não, ele... Não, é assim. responde. Não, senhor. O senhor tem que... Exige perguntas claras, não é isso? Responda. Qual é o último livro das Escrituras? De acordo com o quê? De acordo com a Bíblia? Com a Bíblia Sagrada. De acordo com a organização? É o Apocalipse. Então, logo, o livro de Cacó Filipe, que surgiu... Não, estamos ainda deste livro. Deixa-me falar. Apóstolo, obrigado. Fala. Pastor, eu ainda tenho tempo. Sim, apóstolo, obrigado, apóstolo. Vamos passar agora para o pastor Pinheiro, por causa da gestão. Não, eu tenho alguns pontos que ele Entenda levantou aqui. pastor, peço para segurar um pouco. Pastor, peço para segurar. Ainda era a minha abordagem. Sim, peço para não colocar questões, eu irei colocar as questões. Não, mas eu devo questionar de acordo com o que ele disse. Continua, apóstolo. As questões não podem vir só de um lado. É assim, quando você diz que naquele tempo questionava-se a vários deuses, assim, no entanto, não era homem de Deus. Lá em Jeremias 28, no versículo 11, mais adiante, é dito que, no entanto, Ananias, ele acabou dizendo que não, o jugo sobre a Babilônia será retirado, tal, Deus vai agir para conosco. Aí, Jeremias veio e disse que aquilo era uma mentira. Ananias também servia a quem? Ananias não estava na casa do Senhor. A Bíblia não diz que Ananias estava de pé e falou para o povo na casa do Senhor. Qual era a casa do Senhor? Okay. Não era a igreja. Posso responder? Um templo. Posso responder? Era um templo. Posso responder? De imediato. Então espera. Tá, mas depois prossigo. Tudo Tem bem. mais questões ainda. Os falsos profetas, eles estão onde? Fora ou dentro da igreja? Como ele também é um falso profeta, um falso apóstolo. Porque esse não é discípulo de Jesus Cristo, este é discípulo de Cacó Filipe. Certamente. Então, se é discípulo de Cacó Filipe, não é discípulo de Cristo.
Então, o dilema do livro de Jeremias é o seguinte: Jeremias é um mensageiro que está trazendo a palavra de Deus. E os demais profetas dos seus dias, em nome para agradar o rei, especialmente o rei e toda a burguesia da época, estavam a profetizar algo contrário. E Jeremias se levanta dizendo que não era verdade. Então, os falsos profetas não estão fora da igreja, meu querido. Eles estão dentro da igreja. João, na primeira carta de João, vai dizer que eles não vieram, eles não estão fora de nós. Eles vieram dentro de nós. Onde é que Satanás caiu, biblicamente? Caiu no céu. Então, não te alucines, porque o mal, o maligno, sai do meio do povo de Deus. Agora, eu estava a dizer que toda a profecia é questionável. Toda a profecia é questionável. Tanto a do passado quanto do presente. E a Bíblia nos diz isso. Pelo que eu não posso aceitar, nem me submeter a esta profecia do tal Cacó Filipe, como se fosse a última profecia e o único profeta verdadeiro. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25 a 33. Eu gostaria que fôssemos lá, por favor. Agora já está. Deixemos o pastor, depois vamos voltar para lá. Eu ainda tenho tempo. Sim, tem tempo. Vai ter tempo para ele dar falou oportunidade. aqui que isso de homossexuais, líderes homossexuais, tem uma base, pelo menos na notícia, que antes de 2008 existiam já pastores homossexuais? A história mostra isso. Não, tem. Claro, vários artigos na internet. Se o senhor quiser. Antes de 2008. Logicamente, eu estou a dizer. Tá bom. Então, a questão que depois vai preparar para mostrar. Espera aí. Sim. A questão da homossexualidade é uma questão muito antiga. E que ela começa desde o livro de Gênesis. E o seu problema, por exemplo, a surgir novos, ou seja, líderes eclesiásticos que são homossexuais, não é uma coisa nova. Não é coisa de 98. E não é profecia do Cacô. Não. Amado, eu estou a pedir para que você, ainda vou lhe dar tempo. Se não tem aqui, não tem problema. Acho que vai existir mais tempo, né? Para trazer aqui, para mostrar que antes de 2008 já existia um líder, por exemplo, homossexual. Vários! Uma coisa que você deve perceber. Vários na história. Meu amado, é o seguinte. O fato, por exemplo, de os profetas prepararem a primeira vinda de Jesus Cristo, isso não anula o trabalho que João Batista veio fazer. As pessoas não podem levantar para dizer, não. João Batista veio antes de Jesus? Não vocês estão me entendendo. Escuta o que eu estou a dizer. Eu disse, o fato de tantos profetas prepararem a primeira vinda de Jesus, isso não anula o trabalho que João Batista veio fazer. Lógico. Para dizer que este é aquele prometido das Escrituras, este eu vim preparar o caminho dele. Sim. As pessoas que estavam no mesmo espírito como você naquele tempo poderiam dizer... Que espírito é esse? O espírito maligno. Se eu estar só... Mas espera só. E qual é o espírito que tem em você? O Espírito Santo. Quais são as bases bíblicas que você tem para isso? Não, eu estou a te dizer... Não, base. A base é essa. Qual é a base? Eu estou a lhe mostrar agora. Mas eu posso lhe mostrar que eu tenho o Espírito Santo e eu lhe mostrar a base bíblica. Romanos... Não. Você não pode fazer... Deixamos o pastor. Pastor, será que o pastor tem um espírito maligno? O apóstolo tem um Espírito Santo? Ele sim. E a base é simples. Jesus Cristo, a Bíblia fala, quem tem o Espírito, quem tem o Filho, quem tem o Espírito, todos aqueles são conduzidos pelo Espírito de Deus. E a base para isso é crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Qual é a base que ele tem para dizer que ele tem o Espírito Santo? Qual é a base? É a seguinte. Não, seja específico. Não, existe uma base ou não, apóstolo? A base para que mostra que eu tenho... Sim, o Espírito Santo e o pastor. E o pastor tem um espírito maligno. Eu reconheci maligno. aquele que Jesus enviou. Não. Não é essa a base da salvação. De acordo com João 13, 20. Eu reconheci aquele que Jesus enviou. Quem é que Jesus enviou? Cacó Filipe. Mostra na Bíblia. Mateus 25, 6. Não, mostra. Tá escrito. Mateus 25, 6. Abre e mostra. Está escrito o ministério que Cacó Filipe veio fazer. Não. Pensa um ponto. É onde está a mafia. Onde está a mafia. O Senhor é mafioso. Não. O Senhor aqui disse que eu sou discípulo de Cacó Filipe e isso é errado. Amado, está escrito no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, que Paulo disse para aqueles que lhe seguiam serem discípulos de seres meus discípulos.
sede meus imitadores. Pode ver em Filipenses também. Não, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tornai-vos meus discípulos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Mesmo em Filipenses, calma aí. Paulo diz, tornai-vos meus discípulos. Está escrito, tornai-vos meus discípulos. Aqueles eram discípulos de quem? De Paulo. Mas isso não é problema. Não é problema. Não é problema Mas hoje Paulo... eu ser, na medida em que você acreditasse em Paulo como enviado do Senhor Jesus Cristo, tornando-se o discípulo dele, você tinha o verdadeiro Espírito Santo. Entenda, querido. É assim. Vamos nos entender. A base, você pode até querer ser discípulo de um homem. Isso não é o problema. Então não é problema. Estou a vir. Para de ser arrogante. Estou a vir. Não estou a ser arrogante. Yeah. Isso não é problema. A questão é, este homem fala do quê? 1, 2. Qual é a base para a salvação? A base para a salvação não era Paulo, não era Jeremias, não era Daniel. Não, a base para a salvação é Jesus Cristo. Paulo dizia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo nunca disse, crê em mim e você será salvo. Paulo apontava para Cristo, Jeremias apontava para Cristo, João Batista apontava para Cristo. Cacó Filipe aponta para quem? Aí está. Vamos obrigado, não, obrigado, apóstolo. Obrigado, pastor Pinheiro. Sim, apóstolo, obrigado. Não, iremos responder depois do intervalo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema 2. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho. Aplicativo Profeta Cacó Filipe, oficial para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do profeta Cacó Filipe em um único aplicativo gratuito. Você ama Deus? Você está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, para baixar no seu telefone o aplicativo Profeta Cacó Filipe, vai ao Play Store ou App Store, pesquise pelo livro do Profeta Cacó Filipe oficial. De seguida, vai instalar e abrir o aplicativo. Clique na bandeira da sua língua preferida e baixe a sua preferida língua. Após isso, aceda no livro do profeta Cacó Filipe e terá mais de 100 pregações em diversas línguas. O aplicativo Profeta Cacó Filipe oficial é para você. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Acompanhem o programa Hora do Debate todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h30, reposição às 20 horas, aos sábados às 20, aos domingos às 18 horas, aqui na Strong Live. Volto agora com o apóstolo Pedro Alixo. Apóstolo, antes do intervalo, o pastor Pinheiro trouxe aqui o que a Bíblia nos ensina e questionou a quem o Cacó Filipe direciona as pessoas ou as almas. Apóstolo. Sim, primeiro devo dizer o seguinte. Paulo era um vaso escolhido para carregar o nome do Senhor Jesus Cristo entre as nações e em todo canto, ok? Moisés era o vaso escolhido em seu tempo para carregar a mensagem de Deus, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com Apocalipse 19:10, é dito que o espírito de profecia que estava em Moisés e em todos os profetas era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Cacó Filipe é o vaso escolhido para carregar a igreja para Cristo, assim como Paulo fez em 1 de Coríntios. Que, no entanto, ele noivou a igreja a Cristo, ele mesmo Paulo. Então, o que as pessoas não compreendem é que quem salva
Notem bem, escutem bem o que estou a dizer. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas por meio de um homem que ele envia sobre a face da terra. Homem? Hoje. Hoje. A pergunta devia ser essa. Quem é esse homem hoje? Este homem hoje é o profeta Cacó Filipe. É o vaso escolhido. É o vaso escolhido. Por exemplo, quando perguntou-me que não, onde está escrito na Bíblia que Cacó Filipe tem o seu nome lá? Veja uma coisa. Em nenhuma Bíblia anunciou, ou seja, Deus não anunciou o nome de um profeta por vir antes mesmo do nascimento dele. Quando falamos de Isaías 40, versículo 3, que é a base que João se levanta com ela em João capítulo 1, versículo 19 e 24, para dizer que Isaías falou de mim, eu sou a voz do que clama no deserto. Não estava lá no livro de Isaías o nome de João Batista? Por essa razão, quando digo que Cacó Filipe, o seu ministério é anunciado, foi anunciado em Mateus 25:6, isso não deve te surpreender. É inteira verdade, assim como Jesus poderia dizer que Isaías 61, 1 a 2 fala de mim, mas não tem nome de Jesus Cristo lá. A Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir. A Bíblia anuncia o trabalho que eles virão fazer sobre a face da terra. Não sei se compreendeu, Amado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor, qual é o seu comentário em torno disso? Será que hoje, em dia, na atualidade, o único vaso escolhido é o Cacó Filipe? Ele que deve levar a esposa do Senhor? Ok. Peço que não me interrompa. Ele falou, eu fiquei calado, lhe ouvindo. Porque essa é a estratégia dele. Interromper as pessoas para se perderem nos seus argumentos. Grande mentira. Isaías, eu vou responder com a Bíblia. Isaías capítulo 6. Ele diz que a Bíblia não fala a respeito dos seus mensageiros. Isaías profetizou que Jesus Cristo viria chamando-lhe de Emanuel. Isaías falou sobre isso. Que virá aquele que vai se chamar Emanuel. Vamos desmascarar esse falso profeta do diabo hoje aqui. Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 9, não capítulo 6. Estamos lá, né? Ok? A partir dos versículos, olha, pode ver na versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Voltando mais atrás, aqui no versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Então, quando eu ainda estou à busca do versículo que ele diz que, só para confirmar, que Jesus Cristo, de facto, ou que Isaías falou, que ele seria chamado Jesus. Não, Emanuel. Não, eu disse aqui, desculpe só, não estou de cortar. Apóstolo, deixamos o pastor, depois terá um tempo para falar. Apóstolo, Sim, tá bom, terá um tempo. Terá um tempo. Pastor, pode falar. Eu estou a dizer o seguinte, ele disse que a Bíblia não fala, não menciona o nome dos seus mensageiros. Não é essa base? Eu disse... Calma, pergunta. Não é essa base? Não. É assim, eu disse, a Bíblia não anuncia o nome do profeta por vir. Falei de Jesus. Falei de Isaías 61, 1 a 2. Não está escrito lá o nome de Jesus. Falei também de João Batista. Mas não está escrito de Emanuel? Emanuel, não está escrito Jesus. Não. A base aqui é que... Mas o Messias foi chamado de quem? Meu caro, por favor, assim não é possível conversar consigo. Apóstolo, deixamos o pastor. A base aqui é única. Que a Bíblia, ele está a dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus mensageiros. Jesus teve muitos nomes. Ele se chamou Jesus Cristo. Ele chamou de Messias. Ele chamou-se de Cristo. Não foi isso que Pedro falou? Que tu és o Cristo, Filho de Deus? Continua a falar. Ele também foi chamado de Emanuel. E quando você chega no Novo Testamento, em Mateus, ele vai ser chamado de Emanuel. Pelo que não é verdade me dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas. Então, isso é uma grande mentira. Agora, a questão em causa aqui é
Esse argumento é para defender que, assim como a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas, ele também, é natural que o nome de Cacó Filipe não pode aparecer nas Escrituras, o que não é verdade. Porque o nome de Jesus Cristo, o nome de Emanuel, se referindo à pessoa de Jesus, está na Bíblia. Então, não é verdade isso, são alucinações, são cogitações, são especulações, e o que eu já falei e volto a dizer, a ignorância das Escrituras é tão grande que se faz aqui tanta miscelânea. Eu quero voltar para o aspecto ligado à circuncisão. Ele dizia que Paulo pregava contra a circuncisão. É verdade, Paulo pregava contra a circuncisão. Porém, o texto que ele abriu não diz que Paulo pregava contra a circuncisão. É uma descrição. Paulo chega em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, os presbíteros da igreja e os outros apóstolos estão a dizer o seguinte: Paulo, o que faremos? Aqui existem judeus que vieram e relataram daquilo que você tem ensinado. E não o que Paulo estava a ensinar. Estavam a relatar o que Paulo ensinava. Pelo que há um contrassenso até nas passagens que citam. Agora, a pergunta é: qual é a significação da circuncisão? O que os judeus não entenderam, assim como provavelmente ele não está a entender, é o seguinte: a Bíblia é um livro progressivo. A circuncisão era o símbolo externo da aliança. Deus tinha uma aliança com o povo. E em função desta aliança, Deus estabeleceu um elemento simbólico. E este elemento chamava-se a circuncisão. Mas a circuncisão é apenas um símbolo, assim como essa aliança do meu dedo é simplesmente um símbolo. Mas essa aliança não significa necessariamente que eu sou uma pessoa casada. Porque quanta gente usa aliança, mas não é casado? Quanta gente faz isso e não são casados? Então, a circuncisão era um símbolo de aliança. Mas quando os judeus tinham feito a circuncisão, mas não eram necessariamente salvos em Deus. Pelo que o símbolo da aliança, ela é substituída no Novo Testamento. Não precisa mais, é isso que Paulo está a pregar, não há mais necessidade de um elemento físico, porque a verdadeira aliança, de acordo com Ezequiel, é a aliança do coração. Porque Deus daria um coração de carne que se arrepende e retiraria um coração de pedra. Agora, só para fechar esse assunto, por que Paulo aos gentios não pregava a necessidade da observação de um elemento físico externo? Porque a aliança feita não era com todos os povos e com todas as raças. Era uma aliança específica para com os judeus. Mas todos aqueles que são filhos de Abraão espirituais, eles creem em Cristo. Isso é suficiente. Não há necessidade de um elemento físico. Esta é a razão. É isso que precisa se perceber a mensagem. É o que eu falei. A ignorância teológica, que ele está a rotular a teologia como algo de Satanás, dentro das suas alucinações, acaba deturpando todos os princípios bíblicos teológicos. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Apóstolo, o pastor trouxe aqui algumas passagens bíblicas e em algum momento afirmou que o que o apóstolo trouxe faz parte das alucinações e em algum momento faz parte das mentiras. Apóstolo, qual é o seu comentário em torno disso? Eu nem vou falar da parte da circuncisão, não é? Porque isso não tem nada a ver com o tema. E eu penso que só ele se desviou, queria talvez dizer o que ele tem para dizer ao povo. Não tem nada a ver comigo. A parte que me toca é a seguinte. Está escrito lá em Atos 21, versículo 20 a 21. Que, no entanto, ouviu-se dizer, né, conforme ele diz, que Paulo estava a ensinar tais práticas. Agora, a pergunta é simples. O que pesava sobre Paulo, o que ele estava a ensinar, era mentira, era verdade?
respondeu aqui que era verdade. Que, no entanto, Paulo ensinava que não precisavam se circuncidar. Agora, o que era circuncisão? O que não sei o quê? Isso já não interessa ao tema aqui. Ok? A verdade é que está escrito que Paulo ensinava isso. E Paulo, ele mesmo, você confirma que ele ensinava isso. Então não tem nada errado ali nessa escritura. Eu estou a mostrar o que exatamente Paulo fazia. Para mostrar que não precisa Paulo, não precisa um profeta mensageiro ser considerado como se estivesse a acrescentar a Bíblia ou o livro. Não. Cada profeta traz uma mensagem, cada profeta traz o seu dizer de acordo com a sua revelação. E Paulo ali estava a ensinar o que ele foi revelado para ensinar. E era uma verdade. Estava exatamente contra aquilo que são os ensinamentos de Moisés, observando essa passagem. Isso é muito claro para quem entende lá em casa, está muito simples.